E aí, iniciando aqui agora a nossa gravação, iniciando aqui agora a nossa mentoria. A nossa mentoria de hoje é uma mentoria de Meta Ads, onde a gente já tá vendo todos os conceitos básicos da plataforma, até de fato a ativação de uma campanha. Eu vou só retirar aqui da tela o WhatsApp para não ficar chegando notificação. E eu vou colocar aqui, Anderson, você que tá comigo, a apresentação. E aí você me fala se tá aparecendo para você, se tá conseguindo visualizar. Deixa eu compartilhar aqui. Eu vou deitar essa câmera aqui para ver se ela fica melhor. Tá aparecendo aqui já. Tá mostrando aqui agora a apresentação? Tá. Beleza, então. Deixa eu só confirmar um outro item agora antes. Se de Eu tô na fato... BM já, viu? Perfeito. Ó, tá mostrando aqui o áudio, tá saindo também aqui do microfone. Perfeito, então vamos aqui iniciar a nossa mentoria. Bom, nossa mentoria aqui de meta, a gente vai estar verificando os conceitos básicos até a ativação de uma campanha, tá? Até um pouquinho mais além da ativação de uma campanha. Eu deixei aqui no início dessa mentoria uma frase, que é o quê? A maioria das pessoas perde dinheiro no Meta não é por falta de ferramenta. Não é, Anderson, por falta, às vezes, de investimento. Mas sabe por quê? Por falta de estratégia. Perfeito? E é isso que a gente também vai estar verificando aqui ao decorrer da nossa mentoria. Eu coloquei aqui desde os conceitos básicos. Então, o que é de fato Meta Ads? Para muitas pessoas, principalmente para quem está iniciando agora nos cursos da Plus, ainda fica um pouco confuso. O que é esse tal de Meta Ads? O Meta Ads ele é uma plataforma de publicidade paga do Meta que antes era conhecido como Facebook Ads, lá atrás, até mais ou menos, eu acho que 2020, 2021, 2022, ele ainda era conhecido como Facebook Ads. E ele permite a gente fazer veiculação de anúncios dentro do Facebook, do Instagram, do Messenger, do Audience Network e assim por diante. Ele centraliza o gerenciamento das campanhas, então ele possibilita também que a gente faça segmentação de público, enfim, então não tem aqueles anúncios quando a gente está navegando ó, ali no Facebook, rolando, no Instagram, dentro dessa linha, a gente é impactado. É essa ferramenta que é responsável por fazer esse processo de configuração. Eu deixei aqui embaixo uma outra frase também, que é o quê? O Meta Ads ele não é mágica, ele é previsibilidade, quando de fato ele está bem estruturado. Então, quando você faz uma boa estrutura de funil, de captação, de fato, de campanha, ele de fato mostra nessa relação do resultado. Não é mágica que acontece, é você ter uma boa estratégia, uma estratégia segmentada e assim por diante. Indo aqui para o próximo slide, então para que serve esse tal de Meta Ads? Eu entendi que ele faz a campanha. Qual tipo de campanha? Eu posso gerar nele reconhecimento, eu posso atrair clientes, eu posso vender através dessa plataforma. Eu vou abrir aqui agora também o meu gerenciador de anúncios. Ô Anderson, tá mostrando para você aí o gerenciador? Tá sim. Tá sim? Quer dizer, não, tá mostrando só aquela Tá parte não? do Deixa eu mudar aqui então a gerar apresentação. reconhecimento. Acho que eu coloquei para mostrar só a tela. Vou colocar para compartilhar a tela inteira, que aí você vai conseguir visualizar também. Boa. Vamos ver. Perfeito. Agora você está conseguindo visualizar, correto? Deixa eu ver aqui. Tô sim. Beleza, então. Aqui é o gerenciador de anúncios do Meta. Quando a gente coloca aqui gerenciador de anúncios, ou coloca aqui essa URL, adsmanager.facebook.com, é para uma tela dessa que o Meta ele vai estar direcionando a gente. Nesse caso, ele puxa aqui primeiro a nossa conta pessoal. Não vou entrar aqui agora nesse assunto de BM, conta de anúncio, senão vai ficar um pouquinho confuso para quem está iniciando agora. Mas ele puxou aqui para minha conta pessoal dentro desse perfil. O que a gente quer visualizar? De uma forma bem simplificada, deixa eu aumentar aqui um pouco mais o visor. Mais. Bem simplificada aqui nessa dashboard, o que a gente consegue estar verificando? Aqui um botão verde já em destaque para fazer a criação de uma campanha. Quando a gente clica aqui em criar, ele vai mostrar pra gente para que serve então esse Meta Ads, qual tipo de campanha que a gente consegue estar fazendo. Aqui de uma forma bem simplificada, quando a gente passa o cursor do mouse em cima, ele vai falando os objetivos e para que serve cada um deles. Mas eu vou passar aqui rapidamente cada um deles também. Então, reconhecimento. Uma campanha de reconhecimento, ela serve para a gente mostrar o nosso anúncio para a maior quantidade de pessoas possíveis que tem a chance de estar lembrando do nosso anúncio. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de campanhas que é utilizar reconhecimento. Eu vou fazer uma inauguração de uma loja. Faz sentido eu mostrar reconhecimento de marca. Ou eu vou montar uma estratégia para captação de pessoas específicas. Faz sentido eu mostrar meu anúncio para o maior número de pessoas. Agora está chegando aí a campanha eleitoral. Mostrar o anúncio para a maior quantidade de pessoas. Faz total sentido. Ele tem um alcance muito maior se comparado
as demais campanhas. Porque o objetivo dele é esse, é alcance, ó. Aqui embaixo, mostrando aqui no cursor, ele mostra aqui, bom para alcance, bom para reconhecimento de marca, bom para você fazer o quê? Mostrar um vídeo, ter visualização de vídeo. Em tráfego, o próprio nome diz, é o que levar as pessoas para um local, seja um site, seja um aplicativo, seja um perfil do Instagram, um evento do Facebook, levar para um local específico, perfeito? Por exemplo, eu quero ter mais pessoas aqui para o meu estabelecimento. Eu tenho um estabelecimento físico, tenho uma loja de manutenção de celulares, e eu quero trazer mais pessoas para que venham me conhecer. Faz sentido. Levar tráfego para o local. Ou eu quero ter mais seguidores no meu Instagram. Será que faz sentido utilizar esse objetivo? Faz sentido. Vou colocar mais pessoas pro perfil para que elas possam visualizar esse perfil e começar a seguir ali o meu Instagram, perfeito? Lembrando que segmentação, a gente vai entrar até um pouco mais a fundo depois nesse assunto, mas a segmentação, ela já começa por aqui, tá? A partir do momento que eu coloquei tráfego, o que, que eu quero? Maior quantidade de pessoas que têm chance de clicar no meu anúncio e ir para um local. Coloquei reconhecimento, maior chance de pessoas que vai estar tendo a possibilidade de lembrar do meu anúncio. O Anderson, eu vou te pedir um favorzinho. Tá tendo bastante Sim. ruído no seu áudio. Você consegue mutar? Aí depois, conforme você for falando, aí você pode desmutando. Só pra Tá, não sim. ficar aqui, ruim aqui a Faz o gravação. ventilador aqui. Aqui faz calor demais. Oi? Aqui faz calor demais, é o ventilador. Ah, beleza então. Fechou. Dá aqui continuidade. Aí, melhorou? Agora sim, agora tá excelente. Tá Temos aqui bom. também a relação do engajamento, que é o terceiro objetivo. Para que serve, Anderson? Para que serve o engajamento, o objetivo de engajamento? Você sabe me dizer? Engajamento é para pessoa, para os clientes interagir com o anúncio, né? Exatamente isso. Para que eu possa ter, o próprio nome já fala, né? Mais engajamento, seja engajamento em uma publicação, então gerar curtidas, gerar comentários, gerar interação nessa publicação, seja, por exemplo, engajamento no meu WhatsApp. Quero trazer mais pessoas para que eu possa estar conversando. Enfim, dentro dessa linha. Embaixo, mesmo formato, ele mostra, ó, aumente o número de mensagens, compras por mensagens, visualizações de vídeos, engajamento em postagens, que foi o que eu citei, curtidas, comentários, compartilhamentos, enfim, ou participações em eventos, também consegue fazer através desse objetivo. Leads. O que, que é lead? Para quem está assistindo aqui agora no começo, até é bom anotar isso. Lead é igual a contato. Basicamente é isso. Lead é contato. Toda vez que ao decorrer do curso você escutar o termo lead, é contato. Perfeito? Então ele é bom para quê? Para captação de contatos, onde a gente consegue trabalhar com formulário para fazer a captação dos dados dessa pessoa. Então a pessoa está ali navegando, deixa eu até voltar aqui para a tela, que aí mostra eu também. A pessoa, por exemplo, está navegando aqui no Instagram, ela clicou ali no anúncio, vai abrir um formulário onde ela consegue preencher os dados dela. É o nome, é o telefone, consegue preencher dados como, por exemplo, cargo, localização, o que a gente precisar de fato dessa pessoa, perfeito? Vou dar aqui um exemplo para que serve esse modelo de campanha. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, na própria Mazuquim, para captação da Mazuquim. Esse formato de campanha, a gente consegue pegar ali, por exemplo, nome, telefone, o e-mail das empresas, consegue pegar também, por exemplo, qual que é o faturamento dessa empresa, já fazer uma pré-qualificação através desse formulário. Promoções de aplicativo, que é o próximo objetivo aqui que nós temos, conforme o próprio nome já diz, né? Para a gente fazer as pessoas instalarem um aplicativo. Dá aqui um exemplo. Falar aqui da Mazuquim Plus, que é a nossa plataforma de cursos. Vamos supor que a gente tivesse, futuramente a gente pretende ter, né? Um aplicativo da Mazuquim Plus. E a gente poderia pegar e utilizar essa campanha para a pessoa ela clicar no anúncio, ser direcionada ali para algum local, por exemplo, para a Play Store, e ali ela fazer a instalação desse aplicativo tranquilamente, perfeito? De vendas, o próprio nome já fala, né? Para gerar conversões, conversões de vendas, para eu vender ali na internet. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma loja de calçados e não quero ter contato com meus leads. Eu quero que a pessoa, ela clique no meu anúncio, ela seja direcionada para uma loja virtual. Loja virtual é uma e-commerce, tá? De fato, é um local onde a pessoa consegue fazer o processo de compra. E ela vai cair nessa loja virtual e ali ela vai fazer o processo de compra, ela vai comprar. Perfeito? Então aqui é um exemplo de como que esse objetivo ele pode ser utilizado. Gustavo, tá, mas eu consigo, você falou que a segmentação, ela também é por objetivo. Eu consigo fazer captação de leads pelo objetivo de vendas? Consigo, tranquilamente. Pode perguntar. Gustavo, a parte de engajamento, que eu fiquei com dúvida assim. Sim.
O tráfego, no caso, ele serve para veicular os anúncios, seja qualquer tipo de anúncio, certo? Sim, aham. Já o engajamento é só mais para a pessoa ter o feedback em relação à empresa como logomarca, ou tipo, o engajamento ele não faz assim, tipo vendas, ou é tipo assim, é uma coisa isolada também. É uma excelente pergunta. E ele também é utilizado para vendas. Então, por exemplo, ó, aqui em engajamento, selecionando, ele até fala aqui em algum local, ó, aumente o número de mensagens, ó, mensagens, compras por mensagem, então também ele é utilizado para compra. Inclusive, na própria Amazon Plus aqui, um dos objetivos que a gente utiliza é o de engajamento. Gera as pessoas para o WhatsApp, conversa ali com alunos, empresas e assim por diante, e aí, de fato, faz o processo de conversão. Contudo, lembra que eu falei que a segmentação ela também ocorre por objetivo? Existem algumas áreas específicas que vai fazer mais sentido, em vez de utilizar o objetivo de engajamento para conversar no WhatsApp, vai fazer mais sentido utilizar o de vendas. Por quê? De vendas, a pessoa está ali para comprar. O meta, ele segmenta, ele entende isso, né? Ele vai buscar as pessoas que têm mais chance de fazer o processo de compra de um produto. Então, tô trabalhando, sei lá, com a venda de roupas, um exemplo, tá? Venda de vestuário masculino, certo? Faz sentido eu testar o objetivo de vendas. O Meta, gente, ele é um laboratório. A gente tem que ir testando de fato. Entendeu? Testa de engajamento, testa ali o de vendas, verifica, compara, pega ali o mesmo criativo, a mesma segmentação, só muda o objetivo. Porque às vezes a gente surpreende com o resultado, entendeu? Às vezes vai ter um resultado muito maior em vendas, às vezes vai ter um resultado muito maior em engajamento, às vezes não, às vezes em lead, captando o lead via formulário, dependendo da área de atuação. E por aí vai. Perfeito? Ô, Ficou. Gustavo, Aham. tem mais uma dúvida, tipo, assim, a questão é que, assim, eu não consegui aprender, porque também, quando eu pensava assim, vou fazer um anúncio, eu pensava assim, tem a configuração primeiro, que a pessoa faz primeiro, né? Para Sim. poder fazer o anúncio, né? Porque senão dá um bloqueio, gera um bloqueio, não é isso? Aí eu disse, como é que eu vou fazer? Quando eu pensei em fazer, tipo, já não tava mais o modelo aqui que acompanhava lá no curso. Aí eu disse, e agora eu disse, mas se eu vou fazer alguma venda, tipo, e bloquear, e acabei mexendo em alguma coisa aqui e bloqueou, sabe? Aí Sim. ele pediu o documento, que eu Ah, não tinha mandado ainda, eu mandei o documento, aí ele desbloqueou. sim. Aí eu disse, ainda bem que foi só isso. Se fosse uma coisa mais séria, fica mais complicado, né? Mas como foi no começo, assim, eu nunca tinha mexido, né? Aí Aham. eles pegaram leve, eu acho, não sei. Uhum. Mas assim, eu fiquei pensando, poxa, eu tenho que ajudar de alguma forma, mas como você falou aqui, que é como como é que se diz, um experimento, é um que você fala que tem que testar para poder ver se funciona. Sim. Aí isso aqui dá medo, né? Porque a gente vai gastar dinheiro, tipo assim, e às vezes pensa no bloqueio, às vezes pensa no dinheiro que vai ficar bloqueado, que a gente vai poder perder, né? E dá Sim. essa trava também. Uhum. É isso que você falou sobre bloqueio, até é importante até ressaltar por aqui, porque assim, algo que eu sempre recomendo, se eu não me engano, até no curso básico, eu cheguei a colocar isso nas primeiras aulas, é a pessoa ler todas as políticas da plataforma. Porque, meu, às vezes quando você é bloqueado, existem modelos de bloqueio dentro do Meta. No seu caso, por exemplo, foi um bloqueio que você fez a verificação e teve a conta normal. Mas às vezes existe o bloqueio do usuário. Por exemplo, o Meta ele pode bloquear o Anderson de anunciar dentro do Meta. E aí, Anderson, você pode criar outro Facebook, fazer todo o processo, você vai sempre ser bloqueado se ele identificar dados. Então, por exemplo, você usou o mesmo e-mail para criação de outra conta, você é bloqueado de novo. Utilizou o mesmo cartão, enfim, é o usuário que é bloqueado. A gente normalmente fala bloqueio de conta, mas também tem o usuário que é bloqueado. E aí, você tem que recorrer a perfil de amigo, colega, sócio, tem que comprar os perfis farmados. O que é um perfil farmado? É um modelo de perfil criado para estar anunciando. Esse daqui, por exemplo, que eu estava mostrando, ó, deixa eu até verificar qual que é o nome dele. Acho que é Kátia Mendes. Ele é um perfil formado. Ele não existe. É um perfil que foi criado ali de fato para estar anunciando. É um perfil fake. Para que eu possa ali utilizar para as contas. Entendeu? Só que ele não tem a mesma segurança do meu perfil pessoal. Porque meu perfil pessoal eu sou uma pessoa real. Se eu precisar de mandar documento, fazer uma verificação aqui na tela, eu faço normal. Da Kátia, ela não existe. Ela é uma imagem que foi gerada com IA e assim por diante. E falando até mais aprofundado agora nessa relação de bloqueio. Existem áreas de atuações específicas que é mais difícil de você manter a conta ativa. Por exemplo, vou pegar aqui uma área de atuação. Deixa eu pensar. É, deixa eu ver. Nichos voltados a ganho de dinheiro rápido. Por exemplo, promessas de ganhar dinheiro rápido. Emagrecimento. Tem termos que quando você utiliza, Tigrinho, que você leva bloqueio.
Se eu falar assim, por exemplo, Anderson, olha, você emagrecer 5 quilos em 10 dias, é proibido na plataforma. Se você fizer isso, você é bloqueado automaticamente. Se você colocar fotos de antes e depois, por exemplo, fiz um procedimento de estética, ali, sei lá, de emagrecimento também, de rosto, é proibido na plataforma. Muitas pessoas conseguem anunciar. Só que se o algoritmo ele identificar que você está trabalhando nesse formato, ele pode derrubar a sua conta e aí você acaba tendo bloqueio. Se você está tendo muitos bloqueios na plataforma, chega uma hora que o usuário ele é bloqueado, que cai naquilo que eu havia mencionado no início. E aí, só Sim. perfil de amigos, sócio para você voltar a anunciar. É uma guerra, enfim. Então, dependendo da área de atuação, quem é aluno da Plus, por estar assistindo depois, é bom colocar lá no grupo, pede estratégia. Até no final, depois eu vou falar um pouquinho mais a fundo sobre isso também. Porque a gente tem uma base muito grande de cliente. A Mazuquinha, ela vai completar agora em novembro, 16 anos no mercado. Então, meu, tem muita bagagem, tem muito histórico de cliente, Muita histórico do coisa. que dá resultado, tem funil montado, enfim, então ela já sabe o que funciona e o que não funciona. Só eu aqui, por exemplo, na área de marketing, eu tenho 10 anos, tenho seu rostinho de novinho, né? Mas tenho 10 anos na área de marketing. Então, meu, eu tenho É. muita bagagem ali do que funciona e o que não funciona. Eu já gerenciei todo tipo de área, até hoje gerencio, né? Algumas, mas todo tipo de área que vocês imaginar. É desde o micro, pequeno, médio, do grande e do gigante empreendedor. Até posso citar aqui no final depois algumas marcas. Até coloquei aqui nessa apresentação algumas marcas, certo? Beleza. Então a gente entendeu aqui para que serve o meta. Eu respondi a sua dúvida, Anderson, quanto ao bloqueio? Dúvida não, ponto, né? Sim, sim, tem muita coisa que eu preciso experimentar, né, para poder ver. Mas eu fiquei assim, um pouco assim, assustado, porque assim, tipo, se eu bloquear minha conta, aí tipo assim, eu vou poder usar meus dados, tipo, se o Facebook nota que sou eu, o mesmo que o dono do outro perfil que foi bloqueado, ele vai bloquear o meu também, o próximo. Exatamente isso. Por exemplo, contra as políticas do Meta, do Facebook, né? Você tem mais de uma conta na plataforma. Então, se ele identifica, por exemplo, você foi lá e tá com dois perfis dentro do Facebook, tranquilo. E aí você foi lá Hum. e teve um bloqueio. O seu perfil foi bloqueado. Você foi restrito da plataforma, foi banido da plataforma para estar anunciando porque você violou as políticas da plataforma. Esse seu segundo perfil, se Uhum. ele tiver mesmo nome, mesmo e-mail, tá utilizando o mesmo cartão, algo nesse aspecto, e o Meta ele identificar essa relação, sabe o que ele faz? Derruba também esse outro perfil, entendeu? E aí você fica sem os dois perfis, aí tem que recorrer a outro formato. Seja ali perfil formado, seja perfil de sócio, seja perfil de amigo, para que você possa estar voltando a anunciar, entendeu? O meu perfil, por exemplo, eu sou banido dentro do Meta. O meu perfil lá atrás, há E 10 anos atrás, sei lá quando foi, eu passei para um gestor de tráfego. Na época eu não atuava como gestor ainda. Eu era designer, então nem sabia para que era direito. Falei, pode pegar, usa, tranquilo. Ele baniu ali meu perfil, né? Fui banido da plataforma. Quando eu comecei a anunciar, isso há acho que 6, 7 anos atrás. Acho que em torno de uns 6 anos atrás. Aí de fato que eu verifiquei essa questão. Eu criei um perfil no Facebook e opa, o Meta fez o quê? Que era Facebook Ads na época, derrubou esse perfil. E aí eu recorri a outros formatos, que aí foi perfil formado, perfil de sócio, amigo, colega, familiar e assim por diante. Então isso pode também estar acontecendo. Ó. Aí o Meta ele é bem rigoroso, é bem chato nessa questão. Uhum. Em caramba, áreas, até isso, um outro ponto bem importante aqui. Em áreas como essas que geram bastante bloqueio, né? Até nicho de PTV, emagrecimento, existem diversas outras também, não estou me recordando agora. Algumas ali de estética, área financeira. A área financeira gera bastante bloqueio também, empréstimo, consignado, dentro dessa linha. O que mais que nós temos aqui? Nicho religioso, às vezes pode gerar bastante bloqueio porque pessoas denunciam, né? Vai contra ali as políticas. Então, sei lá, por exemplo, um cara que trabalha ali fazendo trabalhos espirituais, pode gerar bloqueio. Enfim, então nesses nichos até aqui na Mazoquim, a gente nunca recomenda o cara ele colocar crédito via Pix, via boleto. Sempre via cartão. Por quê? Se você colocou via Pix, boleto, eu coloquei o investimento mensal, coloquei R$ 1.000 ali de crédito. Esse investimento ele fica preso no Meta até o Meta devolver. Aí pode demorar um mês, 2 meses, esse reembolso. Enfim, então até tomar bastante cuidado com isso. É um nicho mais sensível que gera bastante bloqueio, ó. Trabalha com cartão, ou não tem a possibilidade de trabalhar com cartão, o cliente não quer, o empreendedor não quer, tranquilo também. Coloca fracionado. Coloca ali o valor diário, o valor semanal, aos poucos o investimento, para que de fato, se a conta cair, tranquilo, o investimento está seguro, eu posso colocar em outra conta e voltar a anunciar. E aí a gente entra até em um outro ponto, até me estender um pouquinho mais. A gente entra numa questão de contingência de contas. Que é o quê? Você tem mais de uma conta vinculando aquela mesma campanha a uma campanha parecida.
Porque caiu uma conta, eu tenho outra ali, já tá anunciando. Às vezes, o nosso cliente, né, Anderson, você deve fazer captação também depois de Ah, cliente, ele não vai esperar você 10 dias, um mês, subir outra conta para voltar a anunciar, entendeu? Por isso que entra contingência de conta, já tem tem que uma, ser duas, três rápido, né? contas, entendeu? Ali, de fato, de pé, vinculando, aquecidas, porque caiu uma, tem a segunda, cai a segunda, tem a terceira, cai a terceira, e aí vai, entendeu? Isso também é bastante utilizado em processo de escala e como segurança para grandes empreendedores. A gente tem marca aqui, por exemplo, que investe 300 mil no mês, entendeu? Imagina colocar tudo isso numa conta e a conta cair. Não dá, entendeu? Então entra contingência. A gente tem Hum, 2, 3, 4 contas ali sendo vinculados à mesma campanha. No Meta isso é mais eu tranquilo, quero aprender a tá? operar desse jeito. Quando a gente leva isso pro Google, vai contra as políticas fazer nesse formato, aí o pessoal que mais a fundo de Google vai entender. Mas Quero no aprender a Meta, operar. no Meta isso é bem tranquilo. Bom, perfeito. Então a gente falou aqui Tá aí, sobre tá certo. para que serve o meta, né? Entendemos ali os objetivos também. Vou falar aqui um pouquinho um outro ponto, que é sobre nomenclatura. Não, sobre estrutura de campanha. Vou até voltar aqui, Anderson, você vai me ajudar. Anderson, ali no meta a gente tem três camadas, né? Sendo campanha, conjunto e anúncio. Sabe para que serve as três camadas? Campanha, conjunto e anúncios? Eu tô nessa parte aqui, dá pra ver, dá pra você ver aí. Aham. Tá aí também? Legal. E Tô para aqui que nessa o parte que aqui. que a gente faz na parte de campanha? Você sabe? Na parte de campanhas, Aham. a gente faz tipo uma análise, né? Do que tá funcionando. Quando a gente clica aqui no botão criar, ele direciona o Sim, objetivo. Vou selecionar aqui, por exemplo, sim. o objetivo de reconhecimento e vou clicar em continuar só para mostrar aqui onde que eu quero chegar. Se eu botar reconhecimento também, Beleza. pode copiar. Perfeito. E aqui em cima, o que que ele mostra pra gente? Primeiro, a campanha. Segundo, o conjunto. E terceiro, o anúncio. Eu vou mostrar por aqui que vai ficar até mais claro. Na campanha, o que que nós temos? Aqui colocar o nome da campanha, blá blá. Tem aqui a parte de objetivo, onde eu consigo modificar. E eu consigo aqui fazer um teste AB. Não vou explicar, porque o pessoal que está iniciando, aqui essa parte talvez vai ficar um pouco confuso, né? Orçamento Adventure Plus, teste AB. Mas resumido, teste AB é para que você possa testar variável. Então, testar um anúncio contra anúncio, um site contra o site, um conjunto, né? Um público contra o público e assim por diante. O orçamento Adventure Plus é um orçamento onde o Meta ele vai distribuir ali dentro dos seus conjuntos de anúncio. Então, ele que vai fazer a Eu, distribuição de uma Gustavo, forma automática. Pode falar. desculpa te interromper. Não? Eu tive um tempo desse aqui, eu tava querendo fazer um curso de empilhadeira, sabe? Hum. Pra ver se trabalhar um pouquinho mais legal e ganhar um pouco mais. Aí apareceu um anúncio no Facebook, aí eu cliquei. Aí tava anunciando, não sei o que é grátis, aí eu cliquei e tal, me cadastrei. Quando fui ver, a pessoa era de Goiás. Aí disse, ó, o pessoal fez um anúncio de Goiás, que era um negócio presencial, e erraram, assim, tipo, a localização, né? Acho Isso. que eles botaram Isso acontece muito. esse método aí, né? Do Advantage, né? Isso Eles que eles botaram, acontece eu acho. muito. E aí a gente entra até com esse seu gancho na segunda parte. Que é o quê? Aqui a gente entendeu então o objetivo, né, para que serve, né? A primeira parte da campanha, que é a parte de objetivo. A segunda a gente entra no que você falou agora, que é o quê? Conjunto. O que que é o conjunto? Ele é o cérebro da campanha. É para Hum, quem que eu quero direcionar. Qual que é a idade, qual que é o gênero, qual que é o público, interesse, dado demográfico, comportamento. O Meta ele é ótimo isso pra gente. É excelente essa parte de segmentação. Por quê? Existem nichos que são nichos específicos. Por exemplo, vou dar aqui dois exemplos bem aleatórios. Uma sorveteria. Uma sorveteria, uma pizzaria, uma hamburgueria. Grande parte do público consome esse tipo de produto. Grande parte da população consome esse hum, tipo de produto. Agora eu vou falar aqui uma outra área. Franquia odontológica. Poxa, não é todo mundo. Uma franquia odontológica hoje, dependendo do modelo, né, obviamente, mas você não paga em menos de hum, 100 mil, 200 mil. Então, poxa, não é toda a população, não é todo mundo que tem esse investimento. E detalhe, até os que hum. têm esse investimento, não é todo mundo que quer ter uma franquia. Vamos afinar ainda mais, não é todo mundo que quer ter uma franquia odontológica, entendeu? E assim por diante. Só que no Meta, a gente consegue segmentar isso. Eu consigo no Meta, por exemplo, da franquia odontológica, esse exemplo, colocar para dentistas ver esse anúncio, para dentistas que tenham bom poder aquisitivo, dentistas que residem nos bairros mais populosos, que ganham melhor e assim por diante. Ou eu consigo colocar para investidores, para as pessoas que têm interesse em modelos de franquia.
eu consigo fazer uma segmentação, eu consigo filtrar esse público, eu consigo direcionar o meu anúncio para esse público específico. Aqui, descendo um pouco mais, ele tem a relação do orçamento, data de início, a data de término. Descendo mais, eu tenho aqui a parte de localização. Por exemplo, isso que você mencionou, que a campanha era lá de Minas Gerais, né, Anderson? É isso? Isso. Então, por exemplo, aqui a gente consegue segmentar qual que vai ser a localização. Se eu estou trabalhando, por exemplo, eu sou uma hamburgueria, eu não vou atender todo o Brasil, eu não vou direcionar meu anúncio para todo o Brasil, não faz sentido, eu não vou conseguir entregar para todo o Brasil. Enfim, meu público, enfim, não vai esperar 2, 3 dias para chegar em um determinado local, enfim. Aqui a gente consegue É, pegar por rua, eu consigo pegar aqui por CEP, ou por exemplo, eu aqui nesse momento tô falando da região de Guarulhos, tô até, nem tô no meu escritório hoje, tô aqui no centro de Guarulhos, tá, nas mentorias da Mazoquim. Mas ó, vamos supor que eu trabalhasse apenas aqui em Guarulhos e eu queira segmentar aqui para a região de Guarulhos, só que uma região menor. Não quero aparecer aqui em 40 quilômetros. Eu quero aparecer em 10 quilômetros. Eu quero aparecer. Enfim, eu consigo brincar aqui com esse pontinho da região que eu quero, ó, 17 quilômetros. Desses 17 quilômetros, vamos supor, por exemplo, mais a fundo, que essa parte aqui, Itacoaticetuba, eu não atenda. Não faz sentido para mim. Sabe o que eu consigo fazer agora? Venho aqui nessa função de incluir, mudo para excluir. Venho aqui em adicionar pino, eu seleciono aonde que eu quero excluir, onde que eu não apareço, onde que meu cliente não atende. Ah, aqui em Itacoaticetuba, então eu consigo selecionar. Consigo brincar com raio aqui também. Ó, vou diminuir um pouco mais. Ó, e aí não vai aparecer aqui nesse local. Ah, mas eu também, Gustavo, eu queria aparecer aqui em Diadema. Mesma coisa. Consigo vir aqui em incluir, agora mudei de excluir para incluir. Adicionar pino. Adicionei aqui em Diadema e eu brinco com o raio. Vou aumentar, vou diminuir. Enfim, só aonde que realmente faz sentido. Por isso que é muito importante, é algo básico do básico que eu acho que nesses 10 anos eu falo, né? Que é o quê? A definição de persona. Definição do público-alvo. É algo simples, mas muita gente ainda não faz. E aí chega no gerenciador, enfim, não é milagre aqui. A segmentação ela é é, importante. É o caso que eu falei agora da franquia odontológica. Não é todo mundo que tem aquele poder aquisitivo. Por isso que é importante saber qual que é a melhor idade. É o quê? De 30 a 50 anos? Qual que é o gênero? É mais homens, mulheres? Qual que é o interesse dessa pessoa? Ah, interesse em negócios, interesse em franquia, interesse em investimentos. Qual que é os dados demográficos, os comportamentos dados demográficos? Por exemplo, qual que é o cargo que ela tem? É o cargo de franqueado? É o cargo de dentista? Tudo isso é importante em qualquer área que a gente for estar fazendo a segmentação. Grande parte das áreas, exceto áreas que são muito abertas, né? Mas até em áreas que são abertas, igual do exemplo ali da sorveteria, ela tem um público-alvo específico. Existe ali, por exemplo, público mais jovial, e ela pode ter mais de uma persona. Todo negócio pode ter mais de uma persona. A Mazuquim, por exemplo, aqui o Anderson, por exemplo, ele conhece a Mazuquim Plus, né? Mas Anderson, a gente tem diversos outros motores da Mazuquim. Temos ali, por exemplo, a Mazuquim System, que é a parte de tecnologia. Temos a Mazuquim Plus, que é a nossa plataforma de cursos. Temos a Mazuquim Assessoria, que é a parte, de fato, onde a gente faz o acompanhamento com o cliente. Em cada uma dessas áreas, a gente tem uma persona diferente e, às vezes, mais de uma persona. Por exemplo, eu tenho aqui até de cabeça algumas informações. A nível de gênero, é 50% ali do nosso público, 50% mulheres, 50% homens. Dá uma leve variação. Às vezes 52, 53, 54, pouca coisa, mas na segmentação a gente pode deixar 50% tranquilamente, tá? Interesses. A pessoa normalmente ela tem que ter interesse em negócio. Na verdade, ela tem que ter o comportamento de ter um negócio, tá? Ou de estar montando um negócio. Ela tem que ter ali um investimento, no caso da assessoria, para ter nosso acompanhamento, de pelo menos um faturamento, na verdade, de pelo menos 30 mil ali no negócio dela, de faturamento do negócio. Então tem um público-alvo específico. Grande parte. Igual eu falei da clínica odontológica, qualquer outra área que a gente for estar segmentando, existe isso. Vou trabalhar numa clínica odontológica para eles captar leads, para fazer serviço, para colocar aparelho. É um público mais jovial. Vou segmentar ali, sabe, de 14 anos a 20 e poucos anos, dentro dessa linha. É um público mais jovial, digamos assim. Vou segmentar agora para aposentadoria. Não tem sentido aparecer para esse público jovem. Vou colocar ali 60 anos mais para cima, mais ainda dessa linha, 50 e poucos para cima. Enfim, dependendo do nicho. Perfeito? Deixa eu voltar aqui.
Então a gente falou sobre campanha, que é o quê? O objetivo da nossa campanha. É conhecimento, é engajamento, é instalação do aplicativo, é vendas. Conjunto de anúncios é o cérebro da nossa campanha. Quem for estar assistindo, anota nesse formato. É o cérebro da nossa campanha. É para quem que a gente quer direcionar o nosso anúncio? Idade, interesses, dados demográficos, comportamentos, localização, enfim, ó, descendo um pouco mais, ele vai mostrando a idade Gustavo, mínima. Pode perguntar. eu ia perguntar até você, eu tô com um site da Shopify, eu Sim. comprei, aí tava no preço mais legal, né? Mais baixo, que tava 200 e pouco. Ah, Aí a mulher tinha baixado para 180, aí na Black Friday eu comprei por R$ 100. Só que eu não consegui colocar para funcionar. Você acha que, porque assim, eu tô pagando R$ 100 também por mês. Aí eu ia cancelar. Você acha que eu devo cancelar ou dá pra gente colocar para ver se funciona? da Shopify? Depende Ou você acha do. que eu tenho que configurar mais com. Não, já tem ali os produtos na loja? Tem, tá com os produtos. Sim, dá pra testar. Na verdade, você, Anderson, todo mundo que tá depois assistindo, gente, eu recomendo. Pega, se afilia a um produto, por exemplo. A gente tem muitas plataformas. Tem, por exemplo, a Hotmart, Monetize, a Eduz, a Ticto, tem a Bripe. Poxa, não tem ali cliente ainda pra assumir, até pra vocês ganhar experiência, né? Vocês só vão aprender mesmo colocando a mão na massa. Hum, Eu, sendo ministério lá atrás, eu não assisti cursinho. Realmente foi na massa. Me jogaram no gerenciador e falou, preciso de campanha. E aí? Aí eu fui estudando, ó. Ele testando, 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 testando. Depois que fui me aperfeiçoando mais, né? Curso, isso, aquilo. Mas nada melhor que aprender do que a prática. Você indo lá e montando a campanha, errando, testando de novo. E mais. Quem é aluno da Masking Plus, que só os alunos vão estar assistindo aqui essa mentoria, né? Até depois da gravação, tem acesso à nossa comunidade do grupo. Meu, vou montar aqui uma campanha, nesse caso, Anderson, para Shopify. Eu tenho esses produtos. Qual que é a melhor estratégia que funciona? Qual que é a segmentação que eu faço para esse produto específico? Esse calçado, esse celular, seja lá o que for, tá vendendo ali mesmo em si. E a gente tem histórico, a gente consegue colaborar nisso, consegue ajudar nessa relação. Entendeu? Quando é para loja virtual, por exemplo, já tem hum, a loja na Shopify, né? Obviamente que a nossa é, recomendação vai ser uma captação de leads, a não ser que você tenha um bom investimento. Quando vem cliente aqui pra gente dessa área, a gente não recomenda um investimento menor ali do que 2.500, R$ 3.000 em crédito. Por quê? A gente precisa de fazer modelos de campanha. Uma campanha mais aberta, mais filtrada, uma campanha de remarketing, uma campanha lookalike, e aí precisa de investimento. Se o cara ele vai iniciar investindo pouco, né, vai iniciar ali com R$ 10, R$ 6 por dia, a chance dele não ter um bom resultado para que se mantenha é muito grande, entendeu? Então ele precisa ter um bom hum, investimento para que ele tenha um bom retorno, para que ele possa se manter, tá? Dentro dessa relação. Obviamente que no seu caso você não tem custo com assessoria, né? Não tem custo ali de pagar a Mazoquim para fazer suas campanhas. Então você pode testar, pode compartilhar insights, compartilhar no gerenciador. Semanalmente a gente tem aqui essas mentorias, que de meta acontece a cada 15 dias, né? É isso, a cada 15 dias. hum. Só que a cada 15 dias a gente pode abrir ali a tela, o gerenciador, ou tranquilamente até fazer uma vez por semana para verificar como tá o resultado. Isso daí é bem tranquilo, entendeu? A gente consegue até verificar essa possibilidade também, pra gente verificando o resultado. Entendeu? Você tem esse acompanhamento ali da Mazoquim. Perfeito? E aí os demais que não Perfeito. tem esse caso, meu, se afilia a um produto, pega ali um nicho primeiro específico, ah, vou atuar no nicho da saúde, vou atuar no nicho de relacionamento, vou atuar no nicho de hobbies. Se afilia a algum produto, cria ali um perfil no Facebook, no Instagram, uma marca, né, só para você estar anunciando, cria ali depois seu gerenciador de anúncios e começa a anunciar, vai fazendo as campanhas, colocando em prática, pega o curso, aula por aula. O que é ensinado nessa aula? Ah, aqui é falado sobre os objetivos. Pô, já vou fazer a parte de objetivo. Aqui é ativação de campanha, já vou ativar a campanha. Ó, aqui o Gustavo ele falou sobre o Pix, né? Que é o conjunto de eventos. Já vou instalar aqui no meu. Vai pegando aula e vai fazendo. Deixa o investimento menor. Só para ir colocando em prática, tendo os primeiros retornos, para sentir realmente ter esse retorno, né? Até de fato ter a captação dos primeiros É, clientes. Para você ter esse histórico. Porque nada realmente vai aprender mais do que a prática. É a prática. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando o gerenciador, mas fica muito na teoria. Por exemplo, você, Anderson, tá aqui comigo, você tá vendo aqui na minha tela, né, o que eu tô hum, mostrando, ó. Depois, quando você for pro gerenciador, nem tudo que eu passei por hum, aqui você vai lembrar, entendeu? Obviamente vai estar gravado aqui, então depois você pode voltar e assistir. É bem tranquilo. Só que, meu, na é, prática que você vai mais aprender. Não tem comparação. Beleza, então a gente entendeu. tem que praticar. Campanha, conjunto e agora o anúncio.
né? Então, voltando aqui para o gerenciador, até acelerar um pouquinho mais, para ver se a gente consegue chegar mais para onde que eu quero chegar no final. Então, aqui o conjunto, e aí a gente tem a parte de anúncio. O anúncio, a gente coloca o quê? Imagem, coloca o vídeo que vai ser vinculado. Aqui, seleciona a página, né? Já está selecionado, Facebook, do Instagram. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu descer mais aqui. Cadê? Gustavo, o meu não apareceu não, essa parte da, como você faz para pensar no mapa. Não apareceu não para mim aqui não, no meu. Deixa eu voltar aqui no conjunto. Eu tenho, é que não é do meio, né? Nova campanha de reconhecimento, aí tem conjunto de anúncios, né? Ó, então, aqui dentro do conjunto de anúncios, tô aqui, ó. Eu vou descer um pouco mais, aí tem reconhecimento, tem aqui a parte de investimento, desce mais, aí tem aqui a parte de localização. Você tá mostrando essa parte? Localização. Uhum. Não, deixa eu ver aqui. Não. Dá uma olhadinha. Vou pegar um Eu cafezinho. tenho um teste AB, tenho. Tá certo. Categorias especiais, mas ele não baixa mais não, sabe? Não mostra Não sei se é porque é o mais? meu navegador. Vamos Acho fazer que o vai ter seguinte. que colocar Você tá avançar, né? pelo computador? Ah, tá. Tô olhando Ah, aqui na não, janela. deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que tem um novo conjunto de anúncios, aí eu botei aqui. Deixa eu ver se ele Pessoal vai. aqui. Pra aparecer. Por exemplo, vê, vamos dizer, criar um. Eu tô criando esse reconhecimento. Aí, tipo, deixa eu ver aqui. Hum, Uma dúvida que eu tive aqui, deixa eu ver. Nesse caso aqui de controle de frequência, essas marcações aqui, como é que eu saberia quais são a melhor opção para, vamos dizer assim, se eu for fazer reconhecimento? Seria alvo ou limite, no caso? legal. O que é esse alvo, esse limite? É o número de vezes que o seu anúncio ele vai estar aparecendo para as pessoas, que a gente deseja, né, que de fato o anúncio ele apareça para as pessoas. Então, ó, controle de frequência. Alvo, o número médio de vezes que você deseja que as pessoas vejam seus anúncios. Limite, o número máximo de vezes. Então, aqui é o mínimo, né, o médio, basicamente, né? E ali é o máximo de vezes que eu desejo. Aí vai depender um pouquinho da área de situação também, viu? Mas, por exemplo, eu não recomendo ficar, ó, cada 7 vezes, é, mais 2 vezes, por exemplo, porque senão o que acontece? Vamos supor que eu coloquei 10 vezes, tá? Sabe o que vai acontecer, Anderson, em 10 vezes? Em 7 dias, às vezes você vai poder ver esse anúncio 10 vezes. Só que se você já não vê na primeira vez, às vezes não faz sentido você ver ali na segunda, terceira, enfim, depende um pouquinho, viu? É bem relativa essa relação. Porque, por exemplo, muitas pessoas só compram ou só entram em contato a partir da segunda, da terceira vez que é impactado e assim por diante. Vou pegar Ô, algum outro Gustavo, nicho. Vou pegar um nicho de impacto, por exemplo, para até fazer mais sentido isso que eu quero dizer. Vou pensar aqui. Venda de caçamba. Venda de caçamba. É um serviço. Venda de caçamba não. Aluguel de caçamba. É algo imediato, né? De fato. A pessoa. É que é muito mais Google, né? Mas vamos pensar se fosse no Meta. A pessoa viu o anúncio, ela já tem que clicar e fazer o orçamento. Ela não precisa de ver 2, 3, 4, 5 vezes o mesmo anúncio, não precisa disso, entendeu? Agora, por exemplo, a hum, sorveteria. A sorveteria é interessante. A pizzaria. Meu, a pizzaria é super interessante. Ver 2, 3 vezes ao dia, tranquilamente. Porque as pessoas elas pedem com uma frequência alta. Né? Às vezes tem a mesma pessoa que pediu 3 vezes na semana ali a pizza, o hambúrguer, que seja. Enfim. Então é um pouco relativo nessa questão, entendeu? Eu normalmente deixo aqui em torno de 2, 3 vezes no máximo. Deu pra entender? Gustavo, só uma pergunta. Uhum. Se eu botar 2 vezes, 3 vezes, vamos dizer, aí fica durante 7 dias, a pessoa vai ver 2 vezes, no caso, né? Isso. Aí o Meta ele vai cobrar 2 vezes o mesmo valor que se cobraria para mostrar uma vez? Ele cobra por número de impressões, né? Então, sim, Hum, ele vai cobrar mais, entendeu? Duas Às vezes, vezes, ah. isso. Só que, às vezes ainda faz sentido você mostrar 2, 3 vezes. Cai nisso que eu falei. Nem todo mundo compra de imediato. O cara da franquia lá que eu havia mencionado, né? Da franquia odontológica. O cara às vezes precisa de ver 2, 3, 4, 5, 6 vezes para ir entrar em contato e fazer uma cotação. Porque ele vai verificando anúncios diferentes. Uma hora eu vi o anúncio da franquia, outra hora eu vi os benefícios, outra hora eu vi os depoimentos, outra hora eu vi o retorno que ela pode me trazer. Aí, poxa, me interessei agora. O retorno é esse? Vai lá e clica. Então são modelos diferentes. Então, muitas das vezes, grande parte das vezes, vai fazer sentido você mostrar pelo menos aqui 2 vezes por semana.
Eu falo até por mim. Ah, Eu falo por mim um exemplo prático que aconteceu agora. Aconteceu ontem. Eu tava buscando um microfone. Deixa eu voltar aqui pra tela. Fica mais fácil. Cadê? Eu tava buscando um microfone de. Como chama? De imã, pra colocar aqui e fazer gravação. Quando eu for de fato no local, em estúdio, fazer sim. gravação por aqui, você precisa do fonezinho assim, algo nesse aspecto. E aí eu pesquisei a primeira vez no Google. Legal, achei um modelinho interessante. Depois, passou ali alguns dias, vi de novo um anúncio depois no Instagram. Ontem à noite vi de novo no Instagram, tava com mais tempo. Vi acho que 3 vezes então o anúncio, né? Pelo que me lembro. Na terceira vez, que foi ontem à noite, eu fui lá e comprei esse microfone, entendeu? Então, às vezes faz sentido você mostrar mais de uma vez, entendeu? Fazer remarketing, mostrar esse anúncio, benefícios. Dou até outros exemplos aqui, eu posso entrar em muitos exemplos. Apartamento. A pessoa não é de cara, ela viu o apartamento, ela já compra. Não, ela vai ver os benefícios. Ela é impactada a primeira vez. Aí depois ela viu que é bom a localização. Ela viu que o investimento não é tão alto, que as parcelas é baixo. Enfim, ela vai vendo outros itens que motiva ela a fazer uma visita, ir até o local. Não é uma compra imediata, entendeu? Que a pessoa viu a primeira vez, comprei o apartamento. Não. Ela precisa de tempo. Às vezes ela se organiza financeiramente. Ó, vou juntar um dinheirinho aqui, mês que vem eu volto e dou entrada no apartamento. E aí vai, entendeu? Mas eu ativo nessa questão referente à área de atuação. Mas normalmente, pelo menos, ele 2 vezes aparecendo a cada 7 dias. Até o Meta, se não me engano, ele já deixa pré-configurado nesse formato, ó. Limite, 2 vezes a cada 7 dias. E a gente consegue brincar com isso também. Respondi Um sua padrão, pergunta? né? Sim, sim. Uhum. Foi bom. A impressão é um outro ponto importante. A impressão na segunda vez, você paga menos, tá? É menor. Não existe um valor exato porque depende da área, depende da segmentação. Mas, por exemplo, aparecer a primeira vez. Só um exemplo aqui bem, só para ficar claro, né? Mas aparecer a primeira vez, custou, por exemplo, 50 centavos para aparecer para essa pessoa. Seria um custo muito alto, né? Mas só um exemplo. Custou 50 centavos para aparecer nessa pessoa. Na segunda vez, como já é um público que está na campanha, às vezes ele não vai cobrar os mesmos 50 centavos para aparecer de novo. Mas ele vai cobrar, só 25 centavos, 15 centavos, um valor menor, tá? Normalmente é nesse formato, perfeito? Dei um exemplo aqui de valor, mas varia de área de atuação. Aqui é só um É exemplo mesmo. hipotético, né? Então, é bem relativo. Normalmente o método ele cobra a cada 1.000 impressões, né? Que é o que a gente coloca, a gente chama de CPM, que é custo por 1.000 impressões. Quem for assistir depois tem nota nesse formato. CPM igual custo por 1.000 impressões. Justo. Por exemplo, a cada 1.000 impressões, você está gastando ali R$ 20, R$ 30, enfim, dentro dessa linha. E aí varia cada situação, segmentação, tudo novamente. Legal? Entendemos até aqui? Beleza. Beleza. Então a gente falou de campanha, que é o objetivo, conjunto público mais orçamento, anúncio que é o criativo, a imagem, o vídeo, a cópia, o título que for estar ali utilizando. O que mais nós temos aqui? A importância da nomenclatura. Isso é algo simples, básico, mas quem está em processo de início é bom entender também. Que é o quê? Ali, de fato, na campanha, deixa eu voltar aqui no gerenciador. Vou mostrar a apresentação no gerenciador, né? Aqui, ó, por exemplo, na campanha, a gente tem espaço para colocar o nome da mesma. No conjunto, vou clicar aqui no mesmo, eu tenho espaço para colocar o nome desse conjunto. No anúncio, o nome do anúncio. E aí, o que é interessante? Que eu organize de uma forma que eu vá conseguir identificar depois do que se trata. Então, por exemplo, eu assumi agora um cliente, vou dar uma outra área de atuação agora diferente. Assumi uma advocacia. E a gente vai fazer uma campanha, uma campanha trabalhista ali para ele captar leads ali, trabalhista e assim por diante. Logo, como que eu posso segmentar? Como que eu posso fazer a nomenclatura dessa campanha? Que eu consigo identificar quando eu bater o olho. Posso vir aqui e colocar aqui. É a primeira campanha que eu estou realizando. Posso colocar aqui, para quem que é essa campanha? É para advocacia? Ó, opa. Ó, um exemplo aqui, a advocacia do Anderson. Qual que é o objetivo dessa minha campanha? O Anderson é captação de leads. Então, coloca aqui, ó, leads. Só um exemplo. Beleza. E vou fazendo nesse formato, para que eu possa depois identificar. Então, aqui, ó, até tem modelos que eu cheguei a colocar anteriormente, até de campanhas que eu mesmo cheguei a fazer um tempo atrás. Então, ó, número 1, a primeira campanha que eu estava fazendo para esse cliente, que é hoje, uma sorveteria. Qual que era o objetivo deles? É o objetivo de vendas. Eles querem vender. Então, na campanha foi selecionado esse objetivo. Qual que é o formato do orçamento? É ABO ou CBO? Não vou entrar aqui agora tanto nessa questão, mas de uma forma bem resumida. ABO é o orçamento dividido manualmente pelos conjuntos. Estou trabalhando com o público 1, 2, 3. Eu que vou colocar quantos que eu vou investir ali em cada um desses públicos.
o formato CBO, o meta que define. Entendeu? Coloquei ali o formato, sei lá, R$ 30 por dia, ele que vai separar ali pra mim como ele achar que vai ser melhor, tá? Não vou entrar muito, senão vai ficar um pouquinho confuso. E aqui eu havia colocado também o ano que eu havia feito essa campanha e também o mês dessa campanha. Ó, que foi em 2025, em abril de 2025. Esse mês completa um ano dessa campanha. Mas Perfeito? nesse caso aí, que separa, né, o nome, né? Eu Assim, vou separando. Sabe por quê? Nesse caso aqui, às vezes eles fazem campanhas sazonais, né? Campanha diferente. Abril, aí depois maio, outro modelo de campanha. Junho, outro modelo. Aí, por exemplo, né, final de ano, dezembro, trabalha ali com ações de Natal. Início do ano, ano novo. E aí vai, depende muito da área. A gente vai colocando aqui a nomenclatura mediante a isso. De uma forma que fique fácil de identificar. Bater o olho e já sei do que se trata. Aqui eu sei qual que é o número da campanha, será a primeira, a segunda, a terceira, sei qual que é a empresa, sei o objetivo, sei o orçamento, sei qual que foi o ano que eu fiz e sei qual que foi o mês que eu fiz. Até para que eu possa comparar. Agora, por exemplo, nesse mês de abril, eu posso comparar como que foi o resultado deles de 2025 e como que foi o resultado deles agora de 2026, de abril também, de maio, antes, de janeiro e por aí vai. Então, fazer essa comparação. No conjunto, que é o cérebro da campanha, mesma coisa. Só que eu vou colocar mais específico agora o que tem no conjunto. Coloquei novamente qual que é o conjunto que eu estou trabalhando, é o número um, qual que é a empresa, qual que é o objetivo ali dessa campanha e o direcionamento. Objetivo, mensagens para onde? Para o WhatsApp. exato. Qual que é a minha segmentação que eu estou utilizando? Nesse caso, como a sorveteria, foi mais aberto, né? Nessa campanha específica. Então, foi uma segmentação local, a um raio de 3 quilômetros ali Uhum. da Helena Maria, né? Da local que chama Helena Maria. Enfim, dentro dessa linha. Agora, por exemplo, naquele mesmo modelo que eu trouxe ali da franquia odontológica, eu poderia colocar aqui o número da campanha, a empresa, qual que seria o formato dos objetivos, né? Objetivo, direcionamento. E aqui na segmentação de fundo, poderia colocar para investidores de 20 e poucos anos, de 30 anos até 40 anos, 50 anos, um exemplo, tá? Que tem interesses em negócios. Eu coloco por aqui de uma forma que eu vou bater o olho e vou identificar, entendeu? Qual que é a localização? Nível Brasil, ou coloquei só em regiões específicas, regiões famosas. Bati o olho e identifiquei. Em anúncio, mesma coisa, que é a terceira etapa, né? O criativo que a gente tem. Ó, aqui eu bato o olho, já sei, é uma imagem ou um vídeo? É um vídeo. Qual que é esse Uhum. anúncio? É o primeiro, é o segundo, é o terceiro? É o oitavo anúncio que eu tô fazendo. Qual que é a empresa? É essa daqui. O que tá escrito no vídeo para identificar mais fácil? Coloquei aqui, ó, um pequeno trecho do que tá escrito. Ó, você merece um momento, blá, blá, e aí 3 pontinhos. Por quê? Eu preciso pausar esse anúncio, eu vou lá, acesso o gerenciador, bati o olho e já consigo tirar. E às vezes, numa campanha, você não está trabalhando só com um anúncio. É natural que você trabalhe com 3, 4, 5, 10, dependendo do cliente, né? Às vezes, clientes grandes faz muito anúncio. Você está ali com 50 anúncios numa campanha. Então, é bom bater o olho e identificar para que você possa, ao decorrer do período, fazer modificações mais rápidas. Precisei pausar o anúncio, já vem aqui a pausa, tranquilo. Precisei de subir o outro, vou lá, duplico, subo outro. Precisei modificar a descrição. É qual? É o anúncio 7. Vou lá e modifico também, tranquilamente. Quanto à nomenclatura, você que está aqui comigo ainda, isso ficou claro? Essa identificação? Eu tenho que acompanhar esse modelo, né, no caso, né? Uhum. Ó, vou até mostrar aqui agora no gerenciador novamente. Então aqui, ó, campanha, conjunto e anúncios. Aqui então a gente colocou a nomenclatura da campanha. No conjunto, mesmo formato. Eu vou vir aqui, vou mudar. Ó, por exemplo, o primeiro conjunto que eu estou fazendo é o quê? Investidores. Só um exemplo aqui, bem nada a ver. Investidores. Qual que é a idade desses investidores? Ah, é de 30 a 50 anos. Só um exemplo. São homens ou mulheres? Posso colocar também. Ó, são só homens nesse caso. É o maior público que eu estou segmentando nessa campanha. Enfim, tá direcionando para onde? Só que para São Paulo. Um exemplo, tá? Bem nada a ver. Só que pra, opa. São Paulo. Eu bati o olho aqui no conjunto, já sei a numeração, já sei para que estou direcionando, qual é a idade do público, se é para homens, mulheres, qualquer região. Porque aí, por exemplo, vamos supor que faça a mesma segmentação agora para o Rio de Janeiro. Eu consigo comparar o que está gerando mais venda, o que está gerando mais lead, o que está gerando mais resultado. Entendeu? A gente está tendo um retorno maior. Ah, fiz uma outra campanha Ah, público feminino. Mesma coisa, eu consigo comparar aí o público masculino com o público feminino. Idade, eu fiz uma agora que é só para as pessoas de 50 anos até 60 anos, só um exemplo. Enfim, aí eu consigo comparar isso na campanha, eu consigo trazer dados e eu consigo alimentar esse conjunto.
Se eu sei que aquele público jovial que trabalhando primeiro, sabe, de 18 a 25 anos, um exemplo aqui, não tá me gerando bom retorno, vou lá e pausa, mantenha só esse, aumenta o investimento aqui nesse. E aí vai. Perfeito? Anúncio, mesma coisa. Anúncio, vou clicar aqui nele de novo, vai demorar um pouquinho. Ó, nome do anúncio, mesma situação. Ah, é o 8º anúncio que eu tô fazendo. 8º anúncio. É o que? É um vídeo. O que tá escrito nesse vídeo? X, Y, Z. Coloco por aqui para identificar de uma forma mais rápida. Existe uma regra? Isso é importante, assim, a nível de segmentação do Meta? Não, o Meta ele nem vê isso, tá? Isso é muito mais para a gente, como gestor, identificar de uma forma facilitada ali na nossa conta. E, obviamente, se eu tenho um grupo de gestores, por exemplo, sou uma agência, criei uma agência e aí eu tenho 3, 4, 5 gestores. É bom que eu mantenha um padrão, né? Que eu mantenha um padrão semelhante a esse, para qualquer gestor que entre na conta, bata o olho, identificou, já sabe do que se trata. E por aí vai. É algo simples, mas que faz a diferença no dia a dia, entendeu? Não a nível de resultado, mas a nível de fato de organização, de ir lá e modificar mais rápido. Precisou de pausar, já vai, já sabe qual que é o anúncio, enfim, dentro dessa linha. E para que você possa identificar, né? Por exemplo, imagina eu ter que acessar conjunto por conjunto para ver o público que eu estou trabalhando, para ver qual que está gerando mais resultado. Enfim, não faz sentido, né? Enfim, voltar aqui. Gustavo, Oi. eu tô analisando aqui meu ADS do Meta e tá dizendo assim, tem uma análise de erro, o seu orçamento precisa ter pelo menos 5,18, Isso. O R$ 5 de orçamento 18. É isso. O orçamento ali do Meta, ele é equivalente a $1. Ele precisa ser superior sempre a $1. Nesse caso, agora deve estar nesse valor, né? 5,18. Então, você precisa de deixar acima disso. Vai lá no conjunto, você já tá até no conjunto ali, pelo que eu tô vendo, ó. Vai lá na parte de orçamento. Desce um pouco mais, lá a tela, aí do meio. Não, é O no meio mesmo. domínio, Isso. Pode descer até chegar ali o orçamento. Aí, ó. Nesse campo. aqui, né? Eu acho que tá em R$ 5, pelo que eu tô vendo aqui, né? Muda aí pra 6, por É, né? exemplo. Ou pra 5 e pouco, 6. né? Tranquilo. Agora meu teclado que não pega. Não, tranquilo. Mas é apenas isso. Colocou ali, por exemplo, 5 e pouquinho, 5,20, R$ 6, ele vai atualizar e você vai conseguir ativar a campanha normal. É porque existe um mínimo do meta que a gente pode estar investindo, né? Tem um ponto importante ressaltar isso. O mínimo é equivalente a $1. Então, o dólar está de 5 e pouco agora, é isso que a gente pode estar investindo no mínimo dentro do meta. É, desligou. E aí, muitas pessoas nesse momento também me perguntam, tá, Gustavo, quanto que eu preciso de investir, então, para ter um bom retorno? Obviamente que depende da área de atuação, tá? Mas. E depende do resultado que você deseja ter. Por isso que é importante acumular dados, ter métricas. Porque, por exemplo, vou dar aqui um exemplo até da própria Mazukin. Da própria Mazukin. Por lead qualificado, pessoas que é o nosso perfil, a gente paga normalmente, entre 25 a R$ 30. Na assessoria, né? Pessoas sem empresas, sem empreendedores, que tem um ticket legal e assim por diante. Paguei entre 25 a R$ 30. A cada mais ou menos 5 pessoas que entram em contato, normalmente, tá? É variável, mas normalmente, a cada 5 pessoas que entram em contato, a gente agenda uma reunião. A cada 3 reuniões, 2, 3 reuniões, colocar 2 reuniões, que normalmente é a métrica mais comum, cada 2 reuniões a gente bate uma venda. Então, opa, já entendi. 5 leads, uma reunião, 2 reuniões, uma venda. Se eu quero ter 10 vendas, quantas reuniões eu preciso de ter? E aí vai. Eu preciso ter 20 reuniões. Né? 50% ali de fechamento, 20 reuniões. Se eu quero ter 20 reuniões, talvez aqui só nesse formato vai ficar um pouco confuso. Mas aí, de fato, quantos que eu preciso de investir? Se o meu custo ali, de fato, ó. Vou pegar aqui, ó, calculadora. Meu custo por lead, ele tá sendo de R$ 30 e eu quero ter, deixa eu pensar, falei, foram 5 leads, né? 5, então para ter 50 leads, eu vou investir pelo menos 1.500. Por isso que é importante ter dados. Com dados a gente consegue ter isso. Eu até tenho um outro negócio muito bacana, que aí para quem for assistir depois pode até me pedir. E eu consigo compartilhar. Vou pegar aqui que é um PAM. É um planejamento mensal que a gente faz ali para os clientes, que a gente faz para franqueado da Mazokin. E o que, que a gente coloca aqui, ó? Que legal, que bacana o que isso gera pra gente. O ticket médio ali dos serviços. Então, por exemplo, um serviço de tráfego pago, hoje em dia, só fazendo tráfego,
Conheço ali algumas pessoas que faz muito maior, faz menos e assim por diante, mas ele gira em torno aí de pelo menos 1.200, tá? Pelo menos é isso o valor de custo. Mas, novamente, eu conheço pessoas que ofertam a R$ 600, 400 e conheço pessoas que ofertam a 4, 5 mil, dependendo do gestor, tá? E aí, vamos supor que minha meta de vendas sejam de 10 vendas, eu quero fazer 10 fechamentos. Eu preciso de ter, até falei aqui, ó, 5 leads para uma reunião. Ó, 5 leads para reunião. Quantas reuniões eu preciso de ter para uma venda? São 2 reuniões para uma venda. No meu caso aqui que eu trouxe esse cenário, né, de exemplo. Logo, o sistema, ele mostra aqui pra gente, ó, quantos leads que a gente vai precisar de ter? 100 leads para bater 10 vendas. Na verdade, assim, ó, 100 leads para bater 20 reuniões, para bater 10 vendas. E por aí vai. Aqui é uma simulação. E vai, eu quero bater, eu quero aumentar agora, eu quero ter 20 vendas. Opa, 20 vendas. Então, eu preciso ter o dobro. Preciso ter o dobro de reunião, o dobro de leads. Isso é importante da gente fazer também, para que a gente possa entender o resultado que a gente vai É. precisar de investir. Entendeu? E aí, vindo mais para cá, ó, em ações, eu tenho uma parte chamada tráfego pago. Eu coloquei ali que eu preciso ter 20 vendas, né, nesse cenário. Meu custo por lead, vamos supor que ele seja de 25, R$ 25. Se eu investir 1.500, eu vou ter 60 contatos. Eu bato aqui a quantidade? Não. Eu preciso ter 200 leads. 200 leads. Se eu preciso ter 200 leads, vou colocar aqui, sei lá, R$ 5.000, será que vai? Opa, R$ 5.000, eu bati 250 leads. Eu superei minha meta. Então, opa, eu preciso investir até um pouco menos para bater isso daqui. 4.500? Vamos ver, 4.500. Até menos. 4.300, será que vai? Um pouco menos. 4.200. 400. 4.100, 4.100. Colocar aqui. Se eu colocar 4.000, 4 será que vai conto. certinho? 4.000? 4 conto. Bom, vou deixar aqui 4.000 agora. Seria até um pouco menos de 4.000. E eu teria quantos leads aqui? 210. São números. É exato. Sabe? Não, não mente. Você tá tendo esse custo por lead. Você tá tendo aqui esse investimento. Você vai ter isso daqui de contato. Entendeu? Você tá precisando dessa quantidade aqui, ó. Que no caso ele pegou 4 leads para uma reunião. Né? Eu falei que era 5, mas, por exemplo, 4 leads para uma reunião. Você vai ter aqui, ó, 40 reuniões. Você teve 40 reuniões, 50% de fechamento, 20 vendas. Essa planilha, você que tá aqui, Anderson, os demais também, eu consigo compartilhar depois com vocês. Vocês fazem o próprio planejamento. É só me pedir ali no grupo, me pede ali no privado, e aí eu mando. E aí, poxa, dá pra fazer planejamento de cliente, planejamento ali de fato pessoal, tranquilamente. Aqui só falei de tráfego, mas ele tem aqui, ó, ativo de áreas sensíveis, comércio, indicação, mail de empresas, rodada de negócios, parcerias, criação de eventos, reaquecimento de contato e por aí vai. Tem uma porrada de coisa. E aí você faz o planejamento mensal. Se eu quero ter 20 vendas, é isso que eu preciso de investir. Eu não vou conseguir investir isso daqui, ó, por exemplo aqui, ó, vou investir 2.000, é o que eu tenho no caixa, não consigo investir mais do que isso. Eu posso contemplar com outras ações. Eu vou visitar comércio. Eu vou lá em rua a rua, apertar panfletinho, conversar. Vou em quantas empresas? Eu vou no mês em torno de 300 empresas. Só um exemplo. 300 empresas. Opa, ó, bati aqui a minha quantidade. Fazer 22 vendas, minha meta é 20. Eu tenho aqui aproveitamento de 30%. Ou seja, a cada 10 comércios, 3 vai me responder. 3 de fato vai ser meu perfil. Enfim, ele já mostra aqui, ó, 90 interessados com 300 comércios. Desses 90, a cada 6 leads, eu tenho uma reunião, ele pegou de exemplo. Então, nesse modelo, né, aqui, ele mostra que eu vou ter 15 reuniões. 15 reuniões mostra 7 a 8 vendas, é metade, pensando nesse cenário. Por isso que é importante o planejamento. Legal. Deixa eu voltar aqui de novo. A gente falou sobre nomenclatura, né? Ô, Anderson, você tem até as 11h30 aqui só, né? É mais ou menos 11h20. É o máximo para poder me Beleza, organizar. então. Aqui eu vou sair de 11h30 para pegar um de 11h40. Fechou. Então eu vou acelerar aqui para não tomar muito o seu tempo e depois, na próxima mentoria, a gente volta nesse conteúdo, dando andamento nisso que a gente está conversando. Entendeu? Então, as próximas aulas, até para quem está assistindo depois, as próximas mentorias que a gente for estar tendo vai seguir essa linha agora. Então, a gente está pegando do início, né, com as turmas. Então, a gente vai pegar daqui para frente. Então, até é importante nas próximas você conseguir participar também para você ir pegando, ó. E aí eu vou buscando fazer em horários mais cedo, para você conseguir participar em outros dias da semana. Os demais também, enfim, dentro dessa linha, beleza? Voltando aqui Beleza. então. Tiramos aqui campanha, conjunto de anúncios. Eu vou voltar aqui. O que faz um anúncio vender? Quais são os 3 pilares? Vou acelerar aqui então. Os 3 pilares é o quê? Público, criativo, copy. Gustavo, tá, mas o que é o mais importante ao seu ver?
é o criativo, tá? O criativo ele se comunica mais com o público. Por exemplo, eu tenho um público muito aberto, mas eu tenho um criativo que está se comunicando com o meu público-alvo que eu desejo, a minha copy, né? Que faz parte do criativo também. Eu separei mais a copy também. Ela tá se comunicando com esse público. O Meta, ele tem um sistema de inteligência. Então ele vai identificar o que você colocou na peça, o que você colocou na descrição e assim por diante. E ele vai te ajudar na segmentação. Então, poxa, na minha campanha, minha estratégia, o que é mais importante? O criativo, tá? Primeiro o criativo. Beleza, legal, tá se comunicando? Agora vem, não vai excluir o público. Agora vem o público. Entendeu? Agora sim vem o público-alvo, direcionamento, é o que eu falei anteriormente. Não adianta pegar um anúncio é, de franquia odontológica, que eu dei o exemplo, e segmentar para, sei lá, jovem de 18 anos, que acabou de sair da escola, que não tem dinheiro ainda. Não dá. O cara ele precisa investir pelo menos 100, 200 mil. Entendeu? Não é o público-alvo. Hum. Entendeu? Assim como da Mazoquim, que eu dei o exemplo também. Não adianta pegar e segmentar para jovens de 14, 15 anos. Enfim, não, nosso público é empreendedor. Não sei que esse empreendedor, esses jovens, né? Já tem empresa, já esteja estabelecido, que é bem difícil, mas não é o público principal. Enfim, é empreendedor, é de 20 e poucos anos pra cima, já tem negócio estabelecido, fatura pelo menos 30 mil, dentro dessa linha. Enfim, Gustavo, pode falar. é por isso que quando eu navego aqui no YouTube, né, no Google, porque às vezes o Google é mais pesquisa assim, objetivo, né, que a gente faz. Sim, Mas assim, quando eu pesquiso no YouTube, no Facebook, fico procurando os anúncios. Aí no YouTube mais é porque eu dou mais assim, informações ao Google para o YouTube, porque eu pesquiso sobre gestão, liderança, negócios. Aí assim, tudo isso ele capta. Aí ele manda para mim coisas que, tipo, não é do meu perfil, mas assim, que eu estou interessado, mas que eu não estou atuando. Aí eles mandam para mim conteúdos que, tipo, são muito avançados, entendeu? Aí, sim, tipo assim, o cronograma não, como é que se diz? Aqui tem um nomezinho que diz que é o programa do sistema do Google, que é a central, ele reconhece que eu estou nessa linha de conhecimento. Joga para mim o anúncio deles, sendo que eu não estou preparado para, vamos dizer assim, precisa de um investimento, vamos dizer, licitação. Aí precisa de um investimento tal de R$ 5.000. Aí só que eu não tenho. Aí mesmo assim eles mandaram para mim um anúncio, tipo, não vai ser assim de fato tão efetivo, porque eu não estou preparado para esse sistema ainda, né, no caso. sim, é exatamente isso. Vou responder aqui a Yasmin, que ela falou que Aí, tá com dificuldade pra entrar. Pode ir falando enquanto isso. aí assim, tipo, vamos dizer assim, eu não quero bloquear o meu perfil, né? Então, assim, eu vou fazer de tudo para ir de acordo com as políticas, entendeu? Porque vai ser, tipo assim, tipo, se eu bloquear meu perfil, tipo, não puder administrar direito, tem que anunciar em outros perfis que não sejam meus, né? Vou ter que pegar perfis, no caso, perfis de proximidade, né? Isso? Sim, uhum, De mãe, tio, sobrinha, né? Filho, esposa, né? Isso. Se eu for exatamente. bloqueado, é ruim é isso. Uhum. É um medo que dá. Esse laboratório é esse medo que dá, né? Perder o perfil. Sim, isso mesmo. Deixa eu ver um item aqui na mentoria, que a Yasmin ela falou que não tá conseguindo entrar. Deixa eu só ver se tá tudo certo. Eu ia abrir a Shopify para você Beleza. aqui, mas não consegui não, porque tá no celular e se eu for sair aqui aí fica ruim, entendeu? Não, tranquilo. Ó, deixa eu ver aqui. Controles do organizador, permitir que os colaboradores compartilhem, permitir que terceiros. é, Ó, ninguém precisa, tá feito. Até mudei aqui. Se ela mandar de novo, se aparecer aqui, eu aceito. Bom, deixa eu voltar aqui então para nossa tela. Tá quase finalizando já. Só fechar esse outro. Eu vou arrastar esse pra cá de volta, beleza. Então, beleza. O que que faz o anúncio vender? Conforme até o Anderson falou, aqui é a relação do público, né? Então não adianta a gente mostrar pra qualquer um. Então, isso aqui é básico. Eu já É. vi anúncios que apareceram pra mim que é bem nada a ver. Gustavo, a segmentação do Meta, ela é 100% assertiva? Ainda não, viu? Não é 100% 100%. Porque, por exemplo, ó, ele pega com base em dados que ele possui. Então, por exemplo, eu tô ali, eu coloquei na minha bio que eu sou um empresário, sou um empreendedor. Ele vai entender que eu sou um empreendedor, só que ele não vai conseguir entender ali o meu investimento, meu faturamento, né? Obviamente que eu consigo afinilar ainda mais para chegar nesse público. Eu coloco ali, por exemplo, é empreendedor, só que, definindo com mais detalhes,
tem que ter um poder aquisitivo elevado, definir com mais detalhes, é um viajante frequente, prevê produtos de alto valor, aí eu consigo segmentar e filtrar ainda mais, enxugar esse público. Pela idade, mesma coisa, enxugo ainda mais. O que mais que nós temos? Localização. É bem importante. Hoje, ainda com a IA, é muito fácil fazer isso. É muito tranquilo. Hoje, qualquer pessoa, de fato, que inicia, pegando ali, de fato, em prática para estudar um pouquinho qual o auxílio da IA, consegue fazer uma campanha que, de fato, converte. Entendeu? Ah, eu não sou bom em criar uma copy. Antes, lá atrás, eu lembro que a gente revisava a mesma copy várias, várias vezes. O mesmo texto várias, várias vezes. O criativo era uma pessoa que escrevia a copy, aí passava para designer, aí a designer voltava esse criativo, aí esse mesmo cara da copy, ele aprovava, depois ia pro gestor, o gestor fazia aprovação, depois ia pro cliente, o cliente fazia aprovação, depois ia pro meta. Olha a dinâmica. Hoje em dia, meu, colocou ali Hum. em qualquer IA, né? Pegar até o ChatGPT, não é tão recomendado nele, mas ele ajuda muito. Eu mesmo, sendo bem sério, eu acabo utilizando muito mais o ChatGPT do que qualquer outra. Mas eu coloquei, olha, monte uma copy persuasiva para venda de notebook. Ele vai montar. Eu consigo, obviamente, pegar aquilo, dar uma adaptada e utilizar. Então, bem tranquilo, tá? Beleza, criativo, mesma coisa. As próprias IAs, hoje em dia, elas fazem essa parte de criativo, mas a gente tem ferramentas bem tranquilas. Tem o Canva, por exemplo. Se quem é designer entende um pouco mais, pode utilizar ali o Illustrator, o Core, o Photoshop, outra ferramenta nesse sentido. Ah, vou trabalhar com vídeo, mesma coisa. Aí tem ali o Premiere, tem o After Effects, tem próprios programas hoje de IA que faz criação de vídeo. Qual o nome daquele? CapCut, InShot, diversos outros aplicativos que auxiliam esse processo e são fáceis de estar utilizando. Vamos lá, o Anderson tem que sair. Temos 5 minutos, hein, Anderson? Vou É, acelerar mais. Erros comuns aqui de quem eu vi. inicia no tráfego. Aqui é um ponto importante. Erros comuns de quem inicia a parte de campanha, né? Que é o quê? Trabalhar apenas com o botão impulsionar. Não é errado você trabalhar com o botão impulsionar, muito pelo contrário. Para muitos clientes, eu também até recomendo às vezes impulsionar a publicação. Por quê? Alcança mais pessoas. É natural. O Meta, mesmo em si, através do botão impulsionar, ele alcança mais pessoas. Por quê? Ele pega uma segmentação mais aberta, entendeu? Então, para formar público, um nicho aberto, uma hamburgueria, uma pizzaria, uma sorveteria, é aberto, um público qualquer, digamos assim, né? Não precisa de pegar muitos dados. Faz sentido em alguns momentos utilizar o botão impulsionar. Não sempre, por quê? Quando a gente traz para o gerenciador, às vezes, a mesma campanha, você pode ter 20% a mais de resultado só utilizando o gerenciador. Só mudei, peguei, tirei do botão impulsionar, coloquei no gerenciador de anúncios, que é esse daqui que a gente havia mostrado agora. Cadê? Aqui. Você tem 20% a mais de resultado. Normalmente, tá? Normalmente, em dados mesmo em si, já foi levantado isso. Mas nós temos não testar criativo, fadiga de criativo. Quando você ativa uma campanha e deixa o mesmo criativo, a mesma imagem, mesmo vídeo, ali vinculando, e não faz nenhuma modificação, ele entra no que a gente chama de fadiga de criativo. E aí o seu anúncio, naturalmente, ele começa a cair. Você começa a ter um resultado menor. Por isso que é importante a gente testar criativos, subir sempre novos formatos. Eu vou ativar uma campanha, eu não vou ativar só com um criativo. Ou você não tem o tempo, tá muito corrido, tranquilo ativar só com um, beleza. Só que ao decorrer de um período, 2, 3 dias, uma semana, enfim, eu vou subir novos criativos. Eu vou subir um outro formato de imagem, eu vou subir um formato de vídeo, um vídeo gravado, um vídeo editado, né, um vídeo animado. Depois, vou subir um outro formato de imagens, um formato de anúncio de carrossel. Eu vou testar outros formatos. Eu vou dar mais ferramenta pro Meta, entendeu? Pro Meta ele pegar aquele carrossel que eu vinculei, ele se comunicar com aquele público que consome mais carrossel. Para aquele vídeo que eu gravei aparecendo, que é mais humanizado, mesma coisa. Pra ele pegar esse vídeo e mostrar para essas pessoas. Aquela imagem, aquelas pessoas que tem informação rápida, bateu o olho, já clicou, mesma situação, entendeu? Vou entregar mais criativos pro Meta para que ele possa entregar meu anúncio para as pessoas corretas no momento correto. A recomendação é de pelo menos, obviamente que depende do orçamento também, mas pelo menos 3 criativos, tá? Dentro de uma mesma campanha. Pelo menos 3 criativos em formatos ali destinado para a mesma pessoa, mas em formatos diferentes, tá? Como assim diferentes? Mudando um pouquinho a cópia ali do criativo, apenas isso, tá? Um pouquinho o texto. Público muito aberto, público muito restrito. Dependendo da área, né? É um erro muito comum.
É o formato que eu falei, que é o decorrer de fato de toda a nossa mentoria, é, da franquia odontológica. Não é todo mundo que consome. Pra que eu vou deixar um público aberto? O carinha de 15 anos, de 14 anos, não faz sentido. Ele não vai querer comprar uma franquia odontológica. Entendeu? De 17, 18, não faz sentido. Quem faz sentido? Dentistas, empresários, franqueados, tem um público específico para isso. Então não adianta deixar muito aberto. Muito restrito também não. Não adianta deixar nichei muito minha campanha. Às vezes, tá? Depende da área. Nichei muito minha campanha. Aí eu tô pagando, eu falei lá do CPM, né? Que é o custo por mil impressões. Em vez de eu pagar R$ 20 e ter ali o mesmo resultado, eu nichei tanto minha campanha, e R$ 20 só foi um exemplo, tá? Eu nichei tanto minha campanha que agora eu tô pagando R$ 100 para aparecer para as mesmas 1.000 pessoas. Então, às vezes, não faz tanto sentido, tá? Tenho que deixar ele segmentado, sim, no momento certo, dependendo da área de atuação. Áreas que são de negócios locais, como por exemplo, cabeleireiro, clínica de estética. Clínica de estética não, ainda. Clínica de estética ainda é o público feminino ele consome mais, né? E tem uma faixa etária específica. Então, vou pegar aqui outra. Ramo alimentício, enfim, é mais tranquilo deixar um pouco mais aberto, perfeito? Quarto item, Anderson, chegou aí 11h20. Se você quiser sair tranquilo, eu vou concluindo aqui. E aí depois você vai ter acesso à mentoria, tá? Ó, quarto Certo, eu vou item. ficar. Quando chegar, eu Beleza, assisto. então. Fechou, então. Quarto item é o quê? Não tem uma oferta muito Abraço. clara. Não tem uma oferta muito clara. Então, por exemplo, tem uma oferta aonde... Deixa eu pensar aqui. Onde fica muito confuso. A pessoa é impactada e ela não sabe do que se trata. Ela tá visualizando ali o anúncio, mas ela não entende o que é aquilo, entendeu? Logo, não faz sentido a gente deixar essa oferta, né? A gente tem que ter uma oferta que seja clara com aquele público. Dentro da franquia odontológica. O que faz sentido numa franquia odontológica de eu estar aparecendo? Poxa, faz sentido eu mostrar ali quando que a pessoa tem um break-even, né? Que é a estabilidade. Quando que a pessoa começa a ter o retorno. Qual que é a porcentagem desse retorno? Ah, uma franquia onde você lucra 40%, 50%, 30%. Legal, chama atenção, entendeu? Quantos que eu posso estar faturando com uma franquia dessa? Uma franquia onde você vai lucrar 30% e você consegue faturar, em média, 100 a 200 mil. Poxa, chama atenção, entendeu? Então precisa ficar claro com esse público. Eu dei o exemplo também da compra de casa, de apartamento. Mesma coisa, tem que estar claro. Onde que é a localização desse apartamento? Fica onde? Fica em São Paulo, Rio de Janeiro? Se, por exemplo, se eu sou impactado hoje em dia, né? Vamos supor que eu queira comprar uma casa, queira comprar um apartamento. Eu sou impactado ali, um apartamento lá do Rio de Janeiro. Atualmente, conforme eu citei, eu tô aqui em Guarulhos, tá? Falou, Anderson, um abraço. Depois você vai assistir essa mentoria, eu vou deixar lá hospedado, tá? E depois a gente volta nas próximas, mantendo aqui esse assunto, beleza? Tchau, tchau. Bom Tchau, trabalho tchau. aí. Beleza, então, voltando aqui, a relação que eu falei ali do apartamento. Poxa, nem pra todo mundo faz sentido, né? Eu mostrar o anúncio, na verdade, desculpa, mudando, ó, a oferta, né? Você não fala dos benefícios do apartamento, da localização, enfim, não faz sentido. Eu dei exemplo agora, vamos supor que eu queira comprar um apartamento. Eu não vou querer um apartamento lá do Rio de Janeiro, eu vou querer um apartamento mais daqui mesmo em si, tá? Mais daqui de Guarulhos, de São Paulo, a não ser que a oferta seja muito boa para estar investindo, aí depende também. Pessoal, o Anderson, ele saiu aqui agora. Semana que vem a gente tem uma próxima mentoria que vai ser de Google. E depois, na próxima semana, sem ser da semana que vem, a gente tem a mentoria também de meta. Então, ó, pegando aqui o pessoal que me assistiu até o final, hoje é dia 16, tá? Quinta-feira. Semana que vem, dia 21, vai ser feriado. Eu acredito que ainda vai acontecer o dia 20 ou dia 21 é de Google, tá? Depois a gente vai informar lá no grupo. E na próxima semana, entre o dia 27 e o dia 1º, a gente tem outra mentoria de meta. E aí a gente vai dar continuidade exatamente aqui onde que a gente parou, que é os erros comuns. O que você vai ver após isso? Ó, erros comuns. Aí nós temos como começar do zero, tá? Vou explicar também. Beleza, fiz a campanha, ativei, tenho quantidade de qualidade de lead, onde pode estar o problema. Depois a gente vai falar sobre metodologia de vendas mais filtrada, fluxo de cadência, processo. Depois nós estaremos falando, ó, poxa, tem quantidade de qualidade, mesmo assim não estou vendendo, o que pode estar acontecendo? E aqui, na verdade, tem uma outra apresentação onde eu coloquei itens da Mazukin, que, se eu não me engano, eu acho que eu abri errado ainda, viu? Eu abri errado, mas ela mantém a mesma estruturação, tá? Mantém a mesma coisa. Essa daqui, ó. Manteve tudo isso que eu mencionei, mas tem 2 ou 3 slides a mais.
que é o quê? Eu vou falar um pouquinho de marcas que a Mazuquinha ela atende. Ó, por exemplo, vamos clicar aqui, cadê? Deixa eu fechar essa outra. Espero que não tenha travado aí pra vocês, viu? Aqui a apresentação, não é essa também não. Vamos ver. Será que eu não salvei? Acho que não salvei. Bom, enfim. Na semana que vem eu mando aqui a atualizada. Eu tenho até ela no Core aqui aberta agora. Essa? Não, não é também não. Não. Mas ó, basicamente, deixa eu voltar aqui. Ela tá aqui também. Vamos lá. O bom do ao vivo é isso. Erra na hora, a gente conserta na hora. Ó, metodologia de vendas, que é o que eu havia mencionado. O que mais nós temos? Vou falar aqui um pouquinho da Mazuquim. Então, gente, 15 anos de experiência, tem muito histórico ali e assim por diante, tá? Que a gente pode estar trazendo para vocês. Vou mostrar aqui alguns prints de clientes que a gente tem. Então, tem case de sucesso de tudo que vocês imaginar. São 15 anos de todo tipo de área que vocês imaginar, a gente já atendeu. É floricultura, venda de baterias, venda de livro budista, móveis para escritório específico, franquia odontológica que é todo tempo? Tem. Sorveteria tem, hamburgueria tem, pizzaria tem, cuidados a domicílio tem, de tudo que vocês imaginar. A gente tem da imobiliária, tem do pedreiro, do eletricista, tudo que vocês imaginar. Então, Gustavo, preciso de um print de resultado. A gente tem aqui, ó. Preciso de um print, não, preciso de estratégia de resultado que funciona. A gente consegue estar compartilhando com vocês, seja via grupo ou seja via mentoria. O que mais? Eu coloquei aqui, ó. Trabalhamos com grandes marcas. Essas marcas aqui, ó, Dr. Shape, Ataídes, Ana Hickman, Anne Saud, Clube 04, esse Pinta Mundi, enfim, de pintura, o Odonto Special mais laser. Tirando essa última aqui, todas essas daqui eu já gerenciei e algumas gerencio até hoje, entendeu? Então eu tenho histórico aqui também para trazer para vocês e eu posso compartilhar ao vivo, tá? Exatamente como que está a campanha desses clientes, beleza? Ou, conforme eu citei, via grupo. Eu vou finalizando aqui agora a nossa mentoria, finalizando aqui nesse momento. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse conteúdo ele ficará tanto hospedado na Plus, como também possivelmente eu vou hospedar também ali no YouTube, tá? Para que vocês possam estar assistindo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a semana que vem eu vou estar dentro da mentoria. Vai ser uma mentoria de Google. Então até a próxima da próxima semana. Tchau, tchau.